Ó, pessoal, tô ganhando umas forcinhas aqui, um peitoral, tô ficando forte, hein? E aí, galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar aqui sobre o que eu acho que vai acontecer, as minhas primeiras impressões sobre Sinais do Outro Lado. Esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de setembro, né? 9 de setembro. Então, se já tiver saído algum trailer depois disso, né? Eu não sei quando que vai ser postado aqui no canal. Aí pode ser que eu faça mais um vídeo falando do trailer, mas eu creio que aquele teaserzinho que a gente viu sobre Sinais do Outro Lado já é, de certa forma, o trailer do RPG em si. Então, o que acontece? Sinais do Outro Lado, vamos conversar aqui sobre ele, falar sobre meus primeiros pensamentos, e é importante falar que eu fiz isso também em O Segredo na Ilha. Boa parte do que eu pensei ali, eu acertei, assim, porque eu não pensei muito em questão de história, eu pensei em como o RPG ia ser feito. Então eu falei sobre a questão dos dias, falei sobre as questões dos eventos que você pode fazer no RPG, falei algumas coisas desse tipo. E eu acho que o segredo é que Sinais de Outro Lado vai seguir uma linhagem semelhante, ok? Em uma questão de que os personagens são livres até que os eventos aconteçam. Então, por exemplo, a primeira sessão, os personagens eles vão chegar em algum lugar e falar com uma galera sobre a missão deles e coisas do tipo. Isso é um evento e não tem muito como eles fugirem desse evento, ok? Depois vai ter algumas partes, como uma sessão deles fazendo uma investigação, por exemplo, e eles vão passando no local, fazem do jeito que eles quiserem, pegam as fichas que quiserem. Se tirarem maus resultados nos dados, não vão encontrar uma pista. E essas coisas que aí sim é a parte livre, digamos assim, do RPG. Depois nós temos, por exemplo, um outro evento. Uma criatura matou alguém. Uma criatura matou alguém e não tinha como eles evitarem. Isso aqui é um evento também. Ou até teria, mas a chance deles estarem no local era muito baixa. Então, um evento aconteceu e agora eles vão até o evento, resolvem alguma coisa do evento e depois voltam para a investigação ou para a parte livre deles. Acho que Sinais do Outro Lado vai seguir o mesmo ritmo e não querendo dar uma azarada, mas eu acho que a temática de Sinais do Outro Lado ela pode ter dois caminhos possíveis e creio para mim que esses dois caminhos possíveis pode acabar tornando o RPG meio desconjuração. Eu sei que Desconjuração é um RPG bom, eu lembro o quão ele foi bom pra mim, mas por algum motivo assim, o Desconjuração não pega tanto quanto os outros. Eu acho que pode acontecer a mesma coisa em Sinais do Outro Lado. Primeiro, os jogadores, eu acho que praticamente todos, fora o Guaxinim, são jogadores novos. Ah, não, tem o Phelps também. Então tem o Phelps e o Guaxinim. Eu não sei como que o Guaxinim vai fazer um outro personagem. Porque eu acho, pelo menos, que ele vai criar um outro personagem e não vai utilizar o Arthur. É quase 100% de chance que ele vai criar outro. E eu não sei como que ele vai interpretar. Porque, assim, o Magnus, que ele já interpretou o Magnus lembrava o Arthur falando pouco e sendo mais no seu canto. Mas ele lembrava o Arthur ainda, que ele ia ajudar todo mundo e tal. Então, é a primeira vez que a gente vai ver o Arthur criar um novo personagem. E pode não ser bem recebido pela comunidade. Outra coisa é o Phelps. O Phelps foi uma pessoa que, pelo menos, no Calamidade, ele é uma pessoa travada e não parece ser por interpretação. Ele é um jogador travado. E creio eu que ele, independente do que ele criar e ensinar de outro lado, ele ainda vai ser um jogador travado. Esse é o jeito dele. Não tem como a gente resolver. Não tem como a gente falar nada para mudar. É a forma dele se expressar ali. E eu acho que isso vai ocorrer novamente. A irmã do Phelps vai participar dessa mesa. E o Luiz também vai participar. E um outro cara que eu não conheço. Eu só ouvi um vídeo de como que ele foi convidado para os Sinais do Outro Lado. Ele parece ser um cara bem enérgico. Então acho que ele também vai trazer um personagem enérgico. E isso vai dar uma ajudada na trama. A irmã do Phelps, eu acho que ela vai se dedicar demais para fazer um personagem, mas ela vai ser meio uma calera da vida. Eu acho uma questão de que ela vai ter medo de não ser bem recebida e por isso vai fazer atos que a gente vai ficar meio, cara, não precisava disso não. Possivelmente isso pode acontecer. O L joga, ele
não criou personagens, nenhum personagem do LGO, até mesmo o Chris, são personagens que pra mim foram tão legais. O Chris é muito legal pela situação da cena do último momento ali, no episódio 3, se eu não me engano, do Segredo na Floresta. Mas o Chris não é um personagem tão grande pra mim, esqueci o nome. Mas os personagens do Luiz nunca me destacaram tanto pra mim, então meio que pode ser que essa temporada, por tratar dessas questões novas, por tratar de personagens que estão agora se construindo, pode não ser bem recebida. Não estou falando que ela vai ser ruim, eu estou falando que, tipo assim, numa votação, por exemplo, possivelmente ela não ganharia um negócio. Mas eu estou comentando demais sobre algo que não aconteceu. É apenas teorias com base no que eu já conheço dos personagens e que eu já conheço da trama, assim, em questão de que os RPGs do Cellbit seguem ali uma linha, pelo menos, de contos e de histórias semelhantes. Mas agora, se tratando em si sobre a história do RPG, eu disse que tem dois caminhos possíveis. O primeiro caminho possível é eles viverem em um local mais isolado, uma coisa um pouco mais, digamos assim, um pouco mais ligada ao sertão, e sendo aquela coisa de possivelmente tem um alienígena, alguma coisa aqui, a gente não sabe o que é isso e tal, e as pessoas meio que agitadas, sem saber como que é o negócio, e no nada ser, na verdade, um cara que ele tava fazendo sinais, assim, no milharal, ele mesmo que tava construindo isso tudo e tal, e que, na verdade, não existia alienígenas, mas por causa disso, por causa desses atos dele, ele acabou criando uma criatura, ou chamando a atenção de uma criatura. Assim, eu falei isso uma vez, né? Num comentário e um cara me respondeu: pô, mas é isso mesmo, cara. As criaturas são uma criação advinda da própria natureza humana que faz coisas de terror e assustam os outros. Eu tô descrevendo Segredo na Ilha. A pessoa não entendeu. Eu tô descrevendo Segredo na Ilha mudando as plásticas. Eu tô estudando um pouco sobre cinema, então eu estou entendendo coisas sobre chamadas as plastificações do cinema. Então é toda essa questão de tipo assim. O Thor é um viking. Isso é uma plástica que a gente colocou. O ator é uma plástica que a gente colocou numa história. Se a gente tira o ator, se a gente tira o viking, ele ainda é o Thor. Ele só perdeu as caracterizações dele. A gente tira o nome Thor. A gente tirou mais uma forma plástica dele. Até que a gente deixe só o enredo puro do negócio pra gente poder conversar. Então o que eu fiz? Eu peguei o enredo puro e mudei as plásticas que estavam por cima. Então eu descrevi o segredo na ilha e a pessoa não se tocou que eu estava zoando que eu estava falando do segredo na ilha. Então esse caminho, ele pode ser um pouquinho ruim. Esse caminho de você, tipo, pegar e no final, vamos falar, um Bacurau da vida. No final, o que a galera achava que eram monstros, no caso, monstros alienígenas e tal, no caso, era pessoas fazendo coisas. Então, meio que, tipo assim, esse plano, assim, se ele for fazer isso, vai ficar um pouquinho... Oxe, isso lembra um pouco o Segredo na Ilha, mas não é igual. E o outro plano, que eu acho que é muito mais interessante, porque o que eu acho que essas 3 temporadas, podem se tratar agora? Resolver coisas que ninguém se importa, mas que faz parte do universo. Então, no primeiro, a gente aprendeu como que é criado criaturas, ok? Nesse segundo, a gente pode entender como que funcionam órgãos governamentais no combate contra criaturas do outro lado. Então, o que a gente pode ter? Eu fico pensando, logicamente, de uma forma um pouco mais, digamos assim, colonialista, que eu estava pensando em algo mais ligado aos Estados Unidos, mas é porque é o país, eu acho que mais avançado nessa questão de exploração espacial e tal, muito disputado com a China também. E eu acho que ele trazer isso para o Brasil não ia ser uma boa, ele falar sobre órgãos governamentais do Brasil na situação que o Brasil está hoje, né? Então, não acho que ele iria brincar com isso no Brasil, mas já que o RPG sempre se tratou do Brasil, pode ser que seja assim no Brasil. Mas o que ele poderia fazer, que eu acho que é um caminho muito mais interessante, é explicar esses órgãos governamentais, porque eles sabem como que é o paranormal, e de certa forma eles combatem, só não combatem com uma ordem. Então, a gente poderia ver os personagens sendo agentes, seja do governo que nunca viu alienígenas, ou agentes do governo em uma divisão especial focada em combater criaturas do outro lado, do paranormal. Se eu não me engano, tem um papinho de que antes
a Ordem Paranormal, ela era financiada por governo, né? Se eu não me engano, no primeiro A Ordem Paranormal, eles citam isso. Só que em Um Segredo na Floresta, eles começam a decair em Desconjuração, eles perderam o apoio governamental. O que eu acho estranho, se tem criaturas monstros, o governo tem que criar, uma certeza absoluta, o governo tem que criar uma divisão para combater isso. Então eu acho que é possível que as pessoas, os personagens desse RPG, façam parte ou de uma divisão para isso, ou são pessoas normais, agentes que estão investigando algumas outras coisas e do nada se depararam com o paranormal. O foco dessa campanha também pode ser algo diferente do que essa coisa de a gente ter um monstro só no fim da temporada. Pode ser que seja sobre investigação, sim, mas seja sobre combate e seja sobre uma questão de o estrangeiro, eu vou botar aí na tela, é um personagem que a galera fala, vazou o boss da próxima temporada. Eu acho que, vamos lá, muita gente falou, não vazou, porque não faz sentido o Selbit largar o boss no livro, se ele não quis largar, por exemplo, o amigo imaginário no livro. O amigo imaginário não tem no livro. E ele largou o personagem lá, mostrando os elementos que ele é, que é inteligência, ou que é conhecimento, energia e medo, do que eu achei isso muito legal. Ele é uma combinação tripla de personagem, e que conta como ele funciona. E aí é que eu acho. Não tem. Eu acho que realmente o estrangeiro vai ser o boss da temporada. Mas o boss que eu falo da temporada é que ele vai ser o foco da temporada até uma coisa maior. O que eu acho? O estrangeiro, ele vai começar a sequestrar pessoas, e é até contado como que funciona o sequestro do estrangeiro. Ele pega, abduz uma pessoa, depois que essa pessoa vê o estrangeiro, ela parece que volta para a vida normal, mas ela volta com uma sensação estranha dentro dela. E o estrangeiro, ele se sente um bicho superior, ele se sente uma criatura muito inteligente de outro mundo, então ele mesmo se engana, porque ele foi criado dessa forma, com medo das pessoas de algo lá fora, e agora ele pegou toda essa energia para si, que tem uma língua própria, e ele não é um bicho do mal necessariamente. Ele, na verdade, é uma criatura, é uma das criaturas, acho que mais conscientes que a gente já viu em todo o Ordem. Ele tem uma língua própria. Eu acho que é o primeiro personagem do Ordem, uma criatura que tem uma língua própria. Então o RPG ele poderia começar até com os personagens assim do governo meio que explicando. Nós já ouvimos várias atividades sobre o estrangeiro novamente. Elas foram registradas no Alasca uma vez em 1959. Nós vimos uma aparição rápida dele e aí mostra tipo uma foto dele de longe, sabe, falando ali no Texas ele apareceu no ano de 2001. Nós também podemos ver duas aparições de sua nave no Brasil, Tantan, e mostra duas fotos. A gente conseguiu fazer com que eles não fossem investigados demais. Falamos que elas eram feitas por computação gráfica, mas as pessoas sempre se questionaram, fortalecendo ainda mais o estrangeiro. Então, a gente detecta essas atividades e já rastreia ele há muitos anos. Então, meio que tipo assim, pode ter esse papo, cara. E eu acho um papo uma ideia muito legal. Se o Selbit não fizer isso, eu faço, cara. Porque é a melhor ideia que eu já tive com relação ao Ordem possível. É uma temporada que tem de tudo pra tornar a minha preferida se ele ir pra esse lado de governo, de mostrar relatos dele, mostrar fotos preto e branco, eles irem conversar com pessoas que foram abduzidas pelo estrangeiro. Então, tipo assim, eu acho que tem chance de. O Selbit, na verdade, ele tacou no livro, porque ele tacou, aí o estrangeiro aí pra vocês, eu não vou passar nenhuma informação sobre a história dele. Porque a história eu vou contar no meu RPG. E eu achei isso muito top. Eu vou achar isso muito top. E o porquê que eu falo de ter uma coisa no final. É uma coisa que eu teorizo que é o possível eles irem pro espaço. Eu sei que pode parecer algo muito estranho. Mas assim, eu acho que há a chance deles ir para o espaço. A gente acabou de descobrir um dispositivo que detecta, no Segredo na Ilha, a gente descobriu um dispositivo que detecta a energia paranormal do local, com a membrana está fina. Eu sei que era uma geringonça, né? Mas assim, a gente pode ter alguma coisa relacionada ao estrangeiro ter uma casa no espaço, pega os personagens, a gente vai enviar eles pro espaço e ele vai pegar e vão matar o estrangeiro.
seja numa forma, tipo, destruir o asteroide que o estrangeiro para. Eu não sei se o asteroide fica parado. Mas assim, vamos lá, ele tá na Lua, ele tá em Marte, ele tá em qualquer canto do tipo. Ou ele tá em uma esfera invisível, um satélite voador no espaço, né? Ou ele pode estar em uma base espacial. Ele pode chegar e abduzir toda a base espacial e morar lá dentro. Ou a gente pode chegar e ver algo além, uma mente maior. Eu sei que isso acaba lembrando um pouco Parasita de Dimensões, mas e se o estrangeiro for vários estrangeiros? Aí vai ter uma parte no RPG que eles vão chegar e vão ver vários estrangeiros, e todos eles são coordenados por uma mente superior. Então vai ter tipo um super estrangeiro ou uma criatura não tão humanizada também que possa controlar todos eles. Ou porque às vezes essa criatura ela pode ser um planeta. A gente pode, tipo, o estrangeiro pode raptar todos os personagens e eles caírem no planeta do estrangeiro. E eles terem que matar o estrangeiro, os estrangeiros que tem lá. E eles terem realmente, por causa do medo da sociedade ser tão grande sobre criaturas paranormais, eles podem ter bolado uma sociedade, um planeta inteiro, e a gente só não sabia. E aí os personagens podem chegar lá e lutar com eles no espaço. Eu sei que eu posso estar levando para um lado muito. Meu Deus, esse cara é louco e tal. A gente viu um livro mágico que acaba deixando um inimigo broxa. Que coisa, né? A gente viu essas coisas todas. Por que a gente não pode ir para um lado de tecnologia, para um lado um pouco mais loucura mesmo? Se for para abraçar a loucura, se for para o personagem virar super-herói, tomar 2 garradas na barriga, abrir o bucho dela inteira e ela ficar viva, então por que a gente não explora outras coisas também malucas e legais? Então é isso, vocês estão vendo o quanto, tipo, cara, essa temporada só precisa ser boa. Ela não tem mais nada. Porque vocês lembram quando eu fiz a review que eu não tava gostando da ideia de O Segredo na Ilha Muito Bom. Assim, tipo, eu tava achando mais ou menos. Eu sempre contei isso nos meus vídeos. Mas esse foi o primeiro que me deu uma felicidade de, nossa, isso pode ser muito legal se o Selbit pegar caminhos interessantes pra trama. Não é caminho pra ficar sentimental, é caminho pra ficar legal mesmo, pra você ficar, isso, cara, yeah, a gente vai pro espaço e tal. Isso porque eu nem gosto tanto de espaço assim. Então, pra finalizar, o que eu queria dizer é, O Segredo na Ilha não foi uma campanha que atendeu minhas expectativas e minhas expectativas estavam baixas. Uma das coisas que eu até falei na minha review é monstros com ataque de tinta. A gente não teve monstros que dão ataque relacionado à tinta, né? Tipo, espirrar uma tinta em alguém ou fazer algum desenho com tinta e isso ser utilizado como um ritual que você desenha uma tinta ali e ela faz algo, ou um buraco de tinta que puxa as pessoas embaixo dele e tal. A gente não viu nada disso acontecendo. E as minhas expectativas estavam baixas pro RPG e não superaram. Então, Sinais de Outro Lado pode ser uma baita decepção, porque minhas esperanças para ele tá muito grande, ou pode ser um belo RPG e que se torne, quem sabe, o meu favorito. Desconjuração é isso, é um RPG que quase beirou meu favoritismo. Não chegou lá. Eu acho que eu consigo colocar Desconjuração muito fácil ali pra baixo. E eu escolhi Calamidade porque é um RPG. Não sei, eu acho que Calamidade tem o que Desconjuração deveria ter sido. Com menos bosses, mas com mais emoção. É meio que isso. Então por isso que eu boto Calamidade como sendo meu RPG favorito atualmente. Mas Sinais de Outro Lado tem muito espaço pra brilhar. Eu já disse pra vocês várias vezes. Meu elemento favorito é energia. É o mais legal de todos. Primeiro pelo caos. Segundo, pelas formas, pelas animations de poderes, né? Pelos poderes em si, pelo brilho que eles podem ter e tal. Até porque eletricidade sempre foi meu foco. Toda vez que eu fosse pegar um mago ou qualquer coisa do tipo, eu ia pegar poderes elétricos. Eu não sou o cara da Fireball. Eu não sou o cara da Fireball. Não vou pegar Fireball. Eu quero um raio de energia, cara. Então, e eu já joguei uma vez uma campanha de Tormenta em que eu era amigo do personagem que quer o caos. Então, literalmente, meu personagem era vamos explodir tudo! E de vez em quando ele tava de boa, assim, não, somos pessoas formais e tal, porque ele é muito abstrato. Então, às vezes ele tava de buenas, às vezes ele jogava um dado e começava a ficar maluco. Então,
tem um pouco disso. E é isso, gente. Era isso que eu tinha pra passar pra vocês sobre minhas expectativas de Sinais de Outro Lado. Espero que as expectativas de vocês não estejam grandes para que vocês não se decepcionem como eu possivelmente vou me decepcionar. E é isso. Só pra finalizar, não é que eu quero necessariamente que tenha esse planeta nem nada do tipo. Eu acho que se a investigação for só para encontrar o estrangeiro, eu acho que já é mais do que o suficiente. Imagina os personagens conversando. Eu sei que o estrangeiro possivelmente não fala a nossa língua, mas meio que conversando estrangeiro só é uma criação, mano. Só é uma criação da mente humana. Você não é nada. Você não tem uma família, você não tem uma casa, você não tem um planeta, você não tem uma missão, estrangeiro. Você é criado do medo da sociedade. Você não tem relevância nenhuma. É só mais uma entre milhões de criaturas poderosas que a gente, uma hora ou outra, vai explodir. Também seria foda eles terem um comunicado de tradução, sabe? E eles falarem isso pro estrangeiro e o estrangeiro se revoltar, ficar maluco com tudo isso. Ou eles derrotarem uma criatura de uma nova forma. Vamos falar que eles falam isso e a criatura não sente mais propósito de existência e se desfaz. Ou as pessoas convencem que o estrangeiro não é real e o estrangeiro deixa de ser real. Não sei. Pode ser um ou outro. E é isso. É uma campanha que tem jogadores que me dão medo, mas que tem um enredo que me dá felicidade. Então é isso aqui que eu falo com vocês. Foi o Lúcio, o seu narrador. E fui.